Sempre que tiver vontade de criticar alguém, lembre primeiro que nem todas as pessoas do mundo tiveram as vantagens que você teve. O Grande Gatsby, 1925, F. Scott Fitzgerald. E aí pessoal, mais um vídeo então do canal. Hoje a gente vai falar sobre o sonho americano, o American Dream, que nos últimos tempos foi traduzido em campanha eleitoral pelo Donald Trump em Make America Great Again. Já tinha sido usado por outros presidentes, mas o Donald Trump trouxe isso à tona de novo. Então o que é esse sonho americano e por que, segundo Trump, ele não acontece mais? A gente teria que voltar no século XIX, né? Esse mito do self-made man, aquele homem que se faz por si mesmo, ele vai lá e consegue, vai atrás. Essa liberdade toda que não havia na Europa, mas havia nos Estados Unidos, são algumas dessas marcas do sonho americano. Então, para entender um pouco isso, a gente tem que voltar a, no mínimo, 1860, ano em que os Estados Unidos começam a crescer violentamente. É o país que mais cresce a partir de 60. Tem a Guerra de Secessão, que atrapalha um pouco esse crescimento, mas depois eles só vão para cima, né? No crescimento capitalista, claro. E é nessa época, então, 1860, 1849, a gente tem a descoberta do ouro na Califórnia, e é nessa época que o Oeste começa a ser esse espaço de, qualquer pessoa que for para lá, qualquer americano que migrar para o Oeste vai conseguir ficar rico. Esse imaginário vai para a Europa, a gente consegue ver nos romances do século XIX, no Brasil também, essa ideia. Vários personagens estão maus e o que vão fazer? Vamos para os Estados Unidos. É lá que a gente vai fazer a nossa vida. Esse sonho americano é isso. E para o Donald Trump, voltando agora à atualidade, teria acabado. Portanto, Make America Great Again é justamente isso, né? Fazer com que ela volte a vigorar tão bem quanto foi. Esse mito, então, tá na cabeça do norte-americano e tá na cabeça do mundo, né? Os Estados Unidos, mesmo hoje em dia, a gente vê pelo fluxo migratório, ainda é aquele lugar onde as pessoas pensam, a bonança vai ser ali. Vai ter emprego, vai ter inflação baixa, vou ter moradia, enfim. Essa ideia é muito relativa, tem alguns respaldos na realidade, mas ela é muito retórica, a gente vai ver por quê. A gente entra então, a gente introduz o romance The Great Gatsby, o Grande Gatsby, para tentar entender um pouco dessa dinâmica. Por quê? Esse romance foi escrito em 1925 e ele já mostra a tensão que há nesses Estados Unidos pós-Primeira Guerra, como a maior pujança econômica. Os anos 20 são aqueles anos dos grandes prédios em Nova York, a bolsa americana é a mais importante, mas já tem uma tensão aí. Por quê? Porque bem no começo do romance temos a primeira frase dita na introdução, né? Então, glosando ela, não acredita que todo mundo consegue fazer as mesmas coisas, porque as pessoas partem de pontos diferentes. Ou seja, o sonho americano ele já é relativizado aí. Não é assim, não é que qualquer um pode chegar a qualquer lugar. O romance é narrado pelo Nick, né, em primeira pessoa, então ele vai vendo os fatos e vai nos contando, né, uma retrospectiva do que aconteceu já. Enfim, ele trabalha na bolsa de valores, ao que tudo indica, ele trabalha com finanças, né? E ele aluga uma casa humilde, e do lado da casa dele tem um casarão, onde todo dia praticamente tem festas e carros e roupas e luxo. O dono dessa grande casa, dessa mansão, é o Gatsby. E que é um mistério, ninguém sabe muito bem quem é o Gatsby. Todo mundo sabe que ele tem muita grana, mas como é que foi? Até algumas especulações, assim, como é que ele conseguiu, como é que ele não conseguiu esse dinheiro. Mas o fato é real, ele tem muito dinheiro, mas ele não participa dessas festas. A experiência do Gatsby, no final, a gente vai entender que o sonho americano, segundo essa visão do F. Scott Fitzgerald, já estava meio degradado. Ou seja, nos anos 20, começou já um movimento muito difícil de ascensão. Claro, o que acontece? Do lado econômico, a acumulação primitiva de capital já tinha se dado, né? As coisas já estavam mais no lugar e ascender então e realmente progredir começou a ser mais difícil, gradativamente. De fato, o Thomas Piketty, que é um economista francês, autor do best-seller O Capital no século XXI, diz que até a Primeira Guerra, os Estados Unidos eram mais igualitários. Ou seja, a possibilidade de ascensão na América do Norte era maior que na velha Europa. O que o Gatsby quer, então? O que é o romance? O romance tem um tema um pouco trivial, que é o amor. A importância do romance está no contexto em que ele foi escrito. Ou seja, você está falando de um sonho americano, num momento de prosperidade na América do Norte, um momento de reconstrução, um momento de reavaliar o que está acontecendo na Europa, mas está dizendo assim, o American Dream não é tudo isso. Não é tão fácil assim. O Gatsby vem de baixo, de fato ele vem de baixo, ele vai para a Primeira Guerra Mundial, ele luta lá, ele é filho de imigrantes alemães. Depois que ele retorna da Primeira Guerra, ele consegue ascender socialmente e quer
enfim, a mão da Daisy. A Daisy é outra personagem, esposa do Tom, é uma família já consolidada. O Gatsby conheceu ela quando eles eram mais jovens, propôs um casamento, né, e ela não conseguiu. Ela até, a cena é bem interessante, porque ela bebe para tentar dizer não ao dinheiro, seria não ao Tom, que já é rico, e sim ao Gatsby, que é uma coisa nova para ela. Ela vai ter que viver de um jeito diferente. Mas ela mesmo bebendo não consegue e escolhe o Tom, escolhe a estabilidade. E depois, no romance, eles vão se encontrar. Então o Gatsby encontra a Daisy. Então um crítico disse que a tragédia do livro é que a Daisy não vale a pena. O que quer dizer? Que depois que o Gatsby consegue todo aquele dinheiro, mesmo assim as coisas não ficam bem, ele não consegue de novo a mão da Daisy. Por quê? Porque sempre houve uma luta entre ter dinheiro e ter o que a gente chama de classe, né? Não basta só ter dinheiro, tu tem que ser aceito nos salões, tu tem que ser aceito nas festas, tu tem que ser aceito pela sociedade. E o Gatsby sempre ficou um pouco à margem desse outro sentido. Por quê? Porque ele não tem família, ele não tem o que a gente chama preconceituosamente de berço. E a Daisy teve dificuldade de entender isso. E tem, mesmo o Gatsby tendo muito dinheiro, quando eles se encontram, a Daisy tem essa dificuldade. Ela olha pro Tom e diz, não, isso aqui é uma coisa certa, esse cara é de família. E o Gatsby não, é um aventureiro. Né? É dito inclusive que a Daisy tem a voz cheia de dinheiro. Ela representa um pouco esse luxo, né? O fim do livro tem um fim trágico, o Gatsby morre, e a amante do Tom também morre, e o Nick, depois no final, vai encontrar o Tom, depois de toda essa tragédia horrível, e o Nick vai dizer, não pro próprio Tom, ele vai dizer pra nós, né? Tá escrevendo pra nós. Eles eram pessoas muito descuidadas, Tom e Daisy, quebravam e esmagavam coisas e criaturas, e então se entrecheiravam atrás de seu dinheiro ou se escondiam por trás de sua indiferença, ou seja lá o que fosse que os mantinham juntos, enquanto deixavam que outras pessoas limpassem a sujeira que haviam feito. Ou seja, o Tom e a Daisy, eles se merecem, porque esse dinheiro de família mesmo já está arraigado no cerne deles. E o Gatsby, que é um aventureiro, não consegue se portar frente a esse mundo. É claro que a nossa análise do romance foi partindo dessa visão, né? Tentando entender o American Dream, esse slogan que o Donald Trump traz dos anos 80. Então a gente deixou várias coisas de fora da nossa análise. Mas é isso. O sonho americano é algo retórico. Eles conseguiram exportar essa ideia, assim como eles conseguem exportar a política internacional, conseguem exportar o modo deles de viver. Então, como a gente sempre faz, né, a gente tenta utilizar da literatura, de outras ciências para tentar entender a realidade. Essa briga, essa tensão entre o sonho americano e a realidade é histórica. Desde 1925, no mínimo, a gente pode entender essa tensão. O que nos faz pensar que os Estados Unidos tentam ainda manter essa ideia por um populismo, né? Ou seja, as pessoas gostam de ouvir que o seu país é o país mais importante, é o país que todo mundo tem oportunidade, mas que na prática não é assim. A gente vê, por exemplo, isso não é novidade para ninguém, os Estados Unidos têm a pior concentração de renda, uma das piores, se não a pior, do mundo, o país mais rico do mundo, o maior PIB do planeta, mas dividido entre poucas pessoas. Essa riqueza ela fica concentrada na mão de poucos. Então é isso, pessoal. Vale ler o livro, a reflexão é ótima, é um livro pequeno e é bom porque nos ajuda a trazer de novo essas discussões, né? Concentração de renda, subir de baixo, se manter lá em cima, como é que se porta socialmente nos meios cultos, como é que se aceita ou não. Enfim, essa retórica ainda está por vir, né? Ela vai continuar por muito tempo, mas eu acho que a gente tem que pensar bem, porque teve muita gente que ficou de fora desse sonho mesmo no século XIX. Por isso que eu tô falando em retórica e realidade. Bom, tem 3 casos eu posso fazer uma retórica. Se eu vejo 3 pessoas que acenderam, não, então aqui todo mundo acende socialmente, mas tem 100 que eu não vi e não acenderam, né? Então é por aí, até o próximo vídeo e fiquem com o Drummond.